Capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Diferentes estados da alma na erraticidade, diversas categorias de mundos habitados, destinação da terra, causa das misérias humanas, instruções dos espíritos, mundos superiores e mundos inferiores, mundos de expiações e de provas, mundos regeneradores e progressão dos mundos. Ponto 1. Que vosso coração não se perturbe. Crede em Deus, crede em mim também. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou para preparar-vos um lugar, e depois que me for e que vos tiver preparado um lugar, eu retornarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, vós aí também estejais. São João, capítulo 14, versículo 1, 2, 3. Diferentes estados da alma na erraticidade. Ponto 2. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados estados adequadas ao seu avanço. A parte a diversidade dos mundos. Essas palavras também podem ser entendidas como o estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade, conforme ele seja mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais. O meio em que se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimenta e as percepções que possui variam ao infinito. Enquanto uns não podem se distanciar da esfera na qual viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os justos gozam de uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enfim, enquanto o mal, atormentado por remorsos e lamentos, frequentemente só, sem consolação, separado dos objetos de sua afeição, geme sob a opressão dos sofrimentos morais. O justo, junto dos que ama, saboreia as doçuras de uma indizível felicidade. Portanto, essas também são várias moradas, embora não sejam nem circunscritas nem localizadas. Diversas categorias de mundos habitados. Ponto 3. Resulta do ensinamento dado pelos espíritos que os diversos mundos estão uns em relação aos outros, em condições muito diferentes, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. De sua totalidade, há aqueles cujos habitantes são ainda mais inferiores que os da Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau e outros lhes são mais ou menos superiores em todos os sentidos. Nos mundos inferiores, a existência é totalmente material, as paixões reinam soberanas, a vida moral é quase nula. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de tal modo que nos mundos mais avançados a vida é, por assim dizer, totalmente espiritual. Ponto 4. Nos mundos intermediários, a mistura de bem e mal, predominância de um ou de outro segundo o grau de adiantamento. Embora não se possa fazer uma classificação absoluta dos diversos mundos, pode-se, todavia, em razão de seu estado e de sua destinação, e baseando-se nas nuances mais acentuadas, dividi-los de um modo geral como segue: mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, mundos de expiações e provas, nos quais domina o mal, mundos regeneradores, nos quais as almas que ainda têm o que expiar vão buscar novas forças, repousando inteiramente
as fadigas da luta, mundos felizes nos quais o bem supera o mal, mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos depurados, nos quais o bem reina exclusivo. A terra pertence à categoria dos mundos de expiações e provas, e é por isso que nela o homem está exposto a tantas misérias. Ponto 5. Os espíritos encarnados num determinado mundo não estão indefinidamente ligados a ele e não cumprem nele todas as fases progressivas que devem percorrer para chegar à perfeição. Quando atingem num mundo o grau de adiantamento que ele comporta, passam para o outro mais avançado, e assim sucessivamente até que tenham chegado ao estado de espíritos puros. São outras tantas estações em cada uma das quais eles encontram elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento. Para os espíritos, é uma recompensa passar a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo prolongar sua estada num mundo infeliz, ou serem relegados a um mundo ainda mais infeliz que aquele que são forçados a deixar, quando estão obstinados no mal. Destinação da terra, causa das misérias humanas. Ponto 6. Espanta encontrar-se na terra tantas maldades e más paixões, tantas misérias e enfermidades de todo tipo, e conclui-se que a espécie humana é uma triste coisa. Esse julgamento provém do limitado ponto de vista a partir do qual é emitido e que dá uma falsa ideia do conjunto. É preciso considerar que não se vê sobre a terra toda a humanidade, mas uma pequena fração dela. Com efeito, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que é a população da Terra ante a população total desses mundos? Bem menos que a de um lugarejo em relação à de um império. A situação material e moral da humanidade terrena nada mais tem de surpreendente se eleva em conta a destinação da terra e a natureza dos que a habitam. Ponto 7. Far-se-ia uma ideia muito falsa dos habitantes de uma grande cidade se fossem julgados pela população de bairros ínfimos e sórdidos. Num hospício só se vêem doentes ou estropiados. Num presídio vêem-se todas as torpezas, todos os vícios reunidos. Nas regiões insalubres, a maioria dos habitantes são pálidos, fracos e necessitados. Pois bem, imagina-se a terra como sendo um subúrbio, um hospício, uma penitenciária, um país malsão, pois ela é tudo isso ao mesmo tempo, e compreender-se-á porque as aflições sobrepujam os prazeres, pois não se enviam aos hospícios pessoas sadias, nem às casas de correção os que não fizeram mal, e nem os hospícios nem as casas de correção são lugares de delícias. Ora, do mesmo modo que uma cidade, nem toda a população está nos hospícios ou nas prisões, nem toda a humanidade está sobre a terra. Assim como se sai do hospício quando se está curado, e da prisão quando se cumpriu o tempo, o homem deixa a terra por mundos mais felizes, quando está curado de suas enfermidades morais. Instruções dos Espíritos. Mundos superiores e mundos inferiores. Ponto 8. A qualificação de mundos inferiores e mundos superiores é antes relativa que absoluta. Tal mundo é inferior ou superior em relação aos que estão acima ou abaixo dele na escala progressiva. Tomando-se a Terra como ponto de comparação,
é possível ter uma ideia do estado de um mundo inferior, supondo-se nele o homem no mesmo grau evolutivo das raças selvagens ou das nações bárbaras que ainda se encontram na superfície terrestre e que são restos de seu estado primitivo. Nos mundos mais atrasados, os seres que os habitam são de certo modo rudimentares. Têm a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Os instintos não são temperados por nenhum sentimento de benevolência, nem pelas noções de justo e injusto. A força bruta faz a lei sozinha. Sem indústria e sem invenções, os habitantes gastam a vida na conquista de seu alimento. Entretanto, Deus não abandona nenhuma de suas criaturas. No fundo das trevas da inteligência jaz, latente, mais ou menos desenvolvida, a vaga intuição de um ser supremo. Esse instinto basta para fazer que uns se tornem superiores a outros, preparando-lhes a eclosão numa vida mais plena. Não são seres degradados, mas crianças em crescimento. Entre esses graus inferiores e os mais elevados, existem inumeráveis escalões. Nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, é difícil reconhecer aqueles que animaram os seres primitivos. Do mesmo modo que no homem adulto é difícil reconhecer o embrião. Ponto 9. Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições de vida moral e material são muito diferentes do que as da Terra. A forma do corpo sempre é, como em toda parte, a forma humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo não tem nada de materialidade terrestre e, por conseguinte, não está sujeito nem às necessidades, nem às doenças, nem às deteriorações geradas pela predominância da matéria. Os sentidos mais delicados têm percepções que aqui a grosseria dos órgãos sufoca. A especial leveza dos corpos torna a locomoção rápida e fácil. O corpo, em lugar de se arrastar penosamente sobre o solo, desliza, por assim dizer, na superfície, ou plana na atmosfera sem outro esforço que o da vontade, à maneira das representações de anjos, ou como os antigos imaginavam os manes nos campos elíseos. Os homens conservam conforme seu gosto os traços de suas migrações passadas e aparecem aos seus amigos tal como os conheceram, mas iluminados por uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores que são sempre elevadas, em lugar de rostos apagados, assolados pelos sofrimentos e pelas paixões, a inteligência e a vida irradiam este brilho que os pintores traduziram pelo nimbo ou pela auréola dos santos. A pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos já bem evoluídos torna rápido o desenvolvimento dos corpos e a infância curta ou quase nula. A vida, isenta de cuidados e angústias, é proporcionalmente muito mais longa que na Terra. Em princípio, a longevidade é proporcional ao grau de avanço dos mundos. A morte nada tem dos horrores da decomposição. Longe de ser uma causa de pavor, é considerada uma transformação feliz, porque nesses mundos não há dúvida sobre o futuro. Durante a vida, a alma, não estando encerrada em matéria compacta, irradia e goza de uma lucidez que a
põe num estado quase permanente de emancipação e permite a livre transmissão de pensamento. Ponto 10. Nesses mundos felizes, as relações entre povos, sempre amigáveis, nunca são perturbadas pela ambição de escravizar o vizinho, nem pela guerra que é sua consequência. Não há nem senhores, nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento. Só a superioridade moral e intelectual estabelece a diferença das condições e da supremacia. A autoridade sempre é respeitada, porque só é conseguida pelo mérito e se exerce sempre com justiça. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é chegar entre os espíritos puros, e esse desejo incessante não é um tormento, mas uma nobre ambição que o faz estudar com ardor para conseguir igualá-los. Todos os sentimentos elevados da natureza humana lá se encontram engrandecidos e purificados. Os ódios, os ciúmes mesquinhos, as cobiças vis da inveja são desconhecidas. Os mais fortes ajudam os mais fracos. Um laço de amor e de fraternidade une todos os homens. Possuem mais ou menos, conforme mais ou menos tenham adquirido graças à sua inteligência, mas ninguém sofre pela falta do necessário, pois ninguém está lá em expiação. Em uma palavra, o mal não existe nesses mundos. Ponto 11. Em vosso mundo tendes necessidade do mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Lá esses contrastes não são necessários. A eterna luz, a eterna beleza e a paz eterna da alma proporcionam uma eterna alegria que não é perturbada nem pelas angústias da vida material, nem pelo contato dos maus, que lá não tem acesso. Eis o que o espírito humano tem maior dificuldade de compreender. Foi engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas nunca pôde representar as alegrias do céu. Por que isso? Porque, sendo inferior, ele só suportou penas e misérias, e não entreviu as celestes claridades. Só pode falar do que conhece, mas à medida que se eleva e depura, o horizonte ilumina-se e ele compreende o bem que está diante de si, como compreendeu o mal que ficou atrás de si. Ponto 12. Entretanto, esses mundos afortunados não são privilegiados, pois Deus não é parcial com nenhum de seus filhos. Dá a todos os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem lá. Faz que partam todos do mesmo ponto e não dota nenhum mais do que outros. Os primeiros postos são acessíveis a todos. Cabe-lhes conquistá-los através de seu trabalho e atingi-los o mais cedo possível, ou abandonar-se durante séculos e séculos nas baixas camadas da humanidade. Resumo do ensinamento de todos os espíritos superiores. Mundos de expiações e de provas. Ponto 13. Que vos direi dos mundos de expiações que já não saibais, pois basta considerar a terra que habitais? A superioridade da inteligência em grande número de seus habitantes indica que ela não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. As qualidades inatas que eles trazem consigo são a prova de que já viveram e realizaram um certo progresso.
mas os numerosos vícios aos quais são inclinados também são o índice de uma grande imperfeição moral. Por isso, Deus os colocou sobre uma terra ingrata, para aí expiarem suas faltas através de trabalhos penosos e de misérias da vida, até que mereçam ir para um mundo feliz. Ponto 14. No entanto, nem todos os espíritos encarnados na Terra encontram-se em expiação. As raças denominadas selvagens são constituídas de espíritos apenas saídos da infância e que estão, por assim dizer, educando-se e desenvolvendo-se ao contato de espíritos mais evoluídos. Vêm a seguir as raças semicivilizadas, formadas por esses mesmos espíritos em progresso. São as raças indígenas da Terra que se desenvolveram pouco a pouco em longos períodos seculares, conseguindo algumas alcançar a perfeição intelectual dos povos mais esclarecidos. Os espíritos aí em expiação são, se assim se pode exprimir, como que estrangeiros, já viveram em outros mundos dos quais foram excluídos em consequência de sua obstinação no mal, e por serem motivo de perturbações para os bons. Foram relegados por um tempo a conviver entre espíritos mais atrasados e têm por missão fazê-los avançar, pois levaram consigo a inteligência desenvolvida e o germe dos conhecimentos adquiridos. Por isso, encontram-se espíritos punidos entre as raças mais inteligentes. São para estas também que as misérias da vida têm maior amargura, por terem maior sensibilidade e serem mais afligidas pelo pesar do que as raças primitivas, cujo senso moral é mais obtuso. Ponto 15. A Terra fornece-se, pois, como um dos tipos de mundos expiatórios, cujas variedades são infinitas, mas que têm por caráter comum servir como local de exílio a espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos aí têm que lutar de uma só vez contra a perversidade dos homens e a inclemência da natureza. Trabalho duplamente penoso, que desenvolve ao mesmo tempo as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, reverte o próprio castigo em favor do progresso do espírito. Santo Agostinho, Paris, 1862. Mundos regeneradores. Ponto 16. Entre estas estrelas que cintilam na abóbada azulada, quantos mundos há, como o vosso, designados pelo Senhor para expiação e prova. Mas há também os mais infelizes e os melhores, como há os transitórios que se pode chamar de regeneradores. Cada turbilhão planetário, correndo no espaço em torno de um foco comum, arrasta consigo seus mundos primitivos de exílio da prova, de regeneração e de felicidade. Já vos foi falado desses mundos em que a alma nascente é colocada, enquanto ainda ignorante do bem e do mal. Ela pode caminhar até Deus, senhora de si, possuindo seu livre-arbítrio. Já vos foi dito sobre as amplas faculdades de que a alma foi dotada para fazer o bem. Mas há as que sucumbem, e Deus, não as querendo aniquilar, permite-lhes ir para esses mundos em que, de encarnação em encarnação, se depuram, regeneram-se e retornam dignas da glória que lhes foram destinada. Ponto 17. Os mundos regeneradores
servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma que se arrepende lá encontra calma e descanso, terminando sua depuração. Sem dúvida, nesses mundos, o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta vossas sensações e desejos, mas está liberta das paixões desordenadas das quais sois escravos. Lá não há mais orgulho que faz calar o coração, nem a inveja que o tortura, nem o ódio que o sufoca. A palavra amor está escrita em todas as frontes. Uma perfeita equidade regula as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam chegar até Ele seguindo suas leis. Entretanto, ainda não existe lá a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. O homem ainda é carne e por isso mesmo sujeito às vicissitudes das quais só estão isentos os seres completamente perfeitos. Ainda há provas a sofrer, mas elas não têm mais pungentes angústias da expiação. Comparados à terra, esses mundos são bem felizes, e muitos entre vós ficariam satisfeitos em fixar-se neles, pois é a calma após a tempestade, a convalência após uma cruel doença. Neles, o homem menos absorvido pelas coisas materiais entrevê melhor do que os vós o futuro. Compreende haver outras alegrias que o Senhor promete àqueles que se tornam dignos delas. Quando a morte novamente ceifar seus corpos para dar-lhes a verdadeira vida, é então que liberta a alma planará sobre todos os horizontes, não mais os sentidos materiais e grosseiros, mas os sentidos de um perispírito puro e celeste, aspirando às emanações do próprio Deus, sob os aromas do amor e da caridade que se expandem de seu seio. Ponto 18. Mas, nesses mundos o homem ainda é falível e o espírito do mal não perdeu completamente seu império. Não avançar é recuar, e se ele não está firme no caminho do bem, pode se tornar a cair nos mundos de expiação, nos quais o esperam novas e mais terríveis provas. Contemplai, pois, essa abóbada azulada, à noite, a hora do repouso e da prece, e nessas esferas inumeráveis que brilham sobre vossas cabeças, perguntai-vos quais levam a Deus, e rogai-lhe que um mundo regenerador vos abra o seio após a expiação da terra. Santo Agostinho, Paris, 1862. Progressão dos mundos. Ponto 19. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão sujeitos a ele, pela bondade de Deus, que quer que tudo cresça e prospere. A própria destruição, que parece aos homens o termo das coisas, não é senão um meio de se chegar, pela transformação, a um mundo mais perfeito. Tudo morre para renascer, e coisa alguma retorna ao nada. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos que serviram para constituí-lo, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas através de degraus insensíveis a cada geração, até oferecer a seus habitantes uma morada mais agradável.
à medida que eles próprios avançam no caminho do progresso. Assim caminham paralelamente o progresso do homem e dos animais, seus auxiliares, dos vegetais e da habitação, pois nada é estacionário na natureza. Quanto essa ideia é grande e digna da majestade do Criador, e quanto, ao contrário, é pequena e indigna de sua potência, a que concentra sua solicitude e sua providência no imperceptível grão de areia da terra, e que restringe a humanidade a alguns homens que a habitam. A terra, seguindo esta lei, esteve material e moralmente num estado inferior ao de hoje, e atingirá sob esse duplo aspecto um degrau mais avançado. Ela chegou a um mundo de seus períodos de transformação, em que de mundo expiatório vai tornar-se mundo regenerador. Então os homens serão felizes, porque a lei de Deus aí reinará. Santo Agostinho, Paris, 1862.